Oi, gente! Eu aqui de novo com o livro O Tal da Paz. Tô, né, muito empolgada com esse projeto. Quero mais uma vez agradecer os comentários, o incentivo, dar as boas-vindas aos novos inscritos no canal. A gente ativa o sininho para não perder nenhum capítulo, né? O livro ele tem 24 capítulos, é um conteúdo realmente denso, né? Mas se nós quisermos mudar, temos que nos propor a algum esforço, eu diria, né? Afinal de contas, é muito mais fácil fazer guerra do que construir a paz. Mas nós queremos paz, estamos construindo a nossa paz interior. Hoje, o capítulo 6, vamos falar de como enfrentar os seus medos. Vamos à leitura? Medir o sucesso pelas palavras dos outros cria ansiedade. O que você deseja, o que você teme estão dentro de você mesmo. O Tao nos ensina a tomar conta de nossas vidas, a enfrentar nossos medos e aprender com eles. O medo é um valioso sinal de alerta, nossa reação natural ao perigo. Numa reação automática de ataque ou fuga, nossos músculos se retesam, as batidas cardíacas se aceleram, o sistema digestivo e imunológico param temporariamente de funcionar e nossos corpos produzem adrenalina e corticoides para enfrentar a ameaça percebida. Mas no mundo moderno, muitos problemas não podem ser remediados com o ataque ou com a fuga. Sem nenhuma saída, nossos corpos permanecem estressados e gastamos milhões de dólares por ano para aliviar a tensão, músculos rígidos, indigestão, dores de cabeça e insônia. Estudos mostraram que os americanos que assistem com regularidade ao noticiário da televisão, e no Brasil não é diferente, desenvolvem uma visão exagerada da criminalidade social. Bombardeados com imagens violentas, vivem com medo crônico de ataque, enquanto telespectadores menos assíduos têm uma perspectiva mais realista. O medo crônico abala nossa saúde e nossa visão do mundo. Impelidos pelo medo, agimos precipitadamente, agravando nossos problemas. Enquanto a ansiedade aumenta, sentimos-nos cada vez mais desamparados, ansiosos e defensivos. Parecemos vítimas de um universo hostil, sob constante ameaça de calamidade. Projetando nossos medos sobre os demais, nós os vemos como inimigos. Um passo adiante para levar uma vida mais pacífica é enfrentarmos nossos medos, ver se o perigo é real ou imaginário e tomar as medidas adequadas. As pessoas tal permanecem concentradas mesmo em meio ao perigo. As pessoas não tal deixam que suas emoções disparem, como uma manada de carneiros assustados. Entram em pânico, com olhares alucinados, frenéticos, muitas vezes saem correndo na direção errada, machucando-se e aos outros em sua pressa de fugir. Para evitar o pânico. Em The Helen Health, Coração Saudável, Norman Cousins chama o pânico de inimigo máximo e explica como o estresse psicológico intenso pode causar danos ao coração, abalar o sistema imunológico e até causar a morte súbita. Nada, enfatiza ele, é mais essencial para o tratamento das doenças sérias do que liberar o pânico e dos pressentimentos. Quando se assume a responsabilidade, podemos evitar o pânico com sabedoria e previsão. Na aviação, uma das primeiras coisas que os novos pilotos aprendem é o pré-voo, a inspeção cuidadosa do avião antes de cada viagem aérea. Ao ensinar a previsão, o instrutor de voo diz aos estudantes que se preparem para uma aterrissagem forçada, procurem um campo ou pastagem no caso de perderem o motor. Meu pai surpreende seus alunos puxando para trás, de repente, o manete de gasolina, cortando drasticamente a energia e perguntando: o que você vai fazer agora? Os alunos têm de mostrar que podem enfrentar uma emergência antes que ele os deixe voar sozinhos. Prevendo as possíveis emergências, um bom piloto está preparado. Ele não entra em pânico porque sabe o que fazer. A reação correta torna-se uma segunda natureza. O mesmo acontece com as pessoas tal. Sabem o que fazer porque estudam a natureza. Entendendo os princípios do tal, fazem escolhas melhores. Como um mestre de artes marciais, elas vivem a crise do momento em termos dos padrões mais amplos. A identificação do perigo. Algumas pessoas acham que se simplesmente ignorarem o perigo, ele desaparecerá. Isso é uma rejeição, ou seja, uma reação tola a qualquer problema, porque o ciclo continua. Problemas não resolvidos não desaparecem, pioram.
Isso é verdade tanto para nossos problemas pessoais quanto para os planetários. Não podemos usar ao luxo de nos debilitar com a rejeição ou de abrir a porta para o desespero. As pessoas tal enfrentam seus medos e reagem ativamente, respondendo até mesmo às crises globais com reação positiva. Sejam nossas ações pessoais ou políticas, assumir a responsabilidade significa reagir com sabedoria às condições existentes em torno de nós, tendo conhecimento de quando e como agir. Fazemos isso seguindo o Tao, estudando a maneira como as coisas funcionam e agindo em harmonia com elas. Para afastar as sombras, existe uma velha história contada por Chuang Tse sobre um homem que tinha tanto medo de sua sombra e do ruído de seus passos que corria deles. Mas quanto mais corria, mais rápido soavam os passos atrás dele, mais velozmente sua sombra o seguia. Ele entrou em pânico e passou a correr cada vez mais depressa, até finalmente morrer de exaustão. Não percebeu que se parasse simplesmente de correr, o que ele temia pararia de persegui-lo. Descansar à sombra de uma árvore faria com que a sombra desaparecesse e o ruído de passos cessasse. Se pararmos de correr atrás de nossos temores interiores, eles também cessarão de nos atormentar. Dotados de maior compreensão das coisas e de autoconhecimento, as sombras não mais nos atemorizarão. Autoavaliação. Do que eu tenho medo? Os medos interiores me perturbam? Será que alguma dessas declarações soa familiar? Não gosto de minha casa, trabalho, relacionamento, mas tenho medo de mudar. Tenho medo de me arriscar. Existe algo que eu realmente gostaria de fazer, mas tenho medo de falhar. Tenho medo de que, se realmente desejar muito alguma coisa ou uma pessoa, eu vá perdê-la. Gostaria de ter mais sucesso, mas não mereço. Tenho medo de que, se mudar como me agradaria, as pessoas não gostem mais de mim. Gostaria de ter mais êxito em minha vida, mas temo não saber lidar com ele. Medo do desconhecido. Muitas pessoas continuam em empregos que são becos sem saída ou em relacionamentos infelizes porque têm medo da mudança. Por pior que seja a sua situação, pelo menos sabem o que esperar. O desconhecido, cheio de promessas, está também cheio de ameaças. O Tao é dinâmico. Seguindo o Tao, aos poucos superamos nosso medo de mudança. O fato de percebermos que nosso mundo está constantemente evoluindo em ciclos ajuda-nos a transcender qualquer fixação rígida ao status quo. Pairando sobre o panorama das formas mutáveis, o Tao em si é eterno. Lao Tse diz: o Tao é misterioso, insondável, mas dentro dele estão todas as coisas vivas. Insondável, misterioso, mas dentro dele está a essência, nebuloso, inatingível, mas dentro dele estão os princípios vitais, princípios da verdade que guiam toda a criação. O Tao descreve a vida como um processo em marcha. Esta é a verdade de nossa natureza, a essência do Tao. Muitas pessoas temem o fracasso. As pessoas Tao sabem que mesmo os erros lhe trazem maior sabedoria. Algumas pessoas temem o sucesso, com medo de que ele deixe suas vidas fora de controle. Roger teme as pressões maiores que uma promoção acarretaria, então fica no mesmo emprego previsível. Sua mulher, Doris, contém-se com medo de perdê-lo se ele conseguir mais do que tem. Muitos filhos dos anos 60 têm medo de perder o equilíbrio caso obtenham um sucesso demais. Uma noite, meu vizinho, Dave, ex-membro do Corpo da Paz, vendeu seu velho furgão azul e veio dirigindo um Toyota de volta para nosso prédio. Preocupado com a possibilidade de estar se vendendo ao sistema, ele bateu à minha porta, carregando um engradado com 6 cervejas. Conversamos até tarde da noite. Ele tinha um furgão há quase 15 anos. Enfeitado com bandeiras e signos da paz, o carro tornara-se parte de sua identidade. Mas agora enguiçava constantemente. Mesmo assim, David se perguntava se não estaria amolecendo, se entregando. Seria correto ele ter um carro novo, quando o meio ambiente estava poluído e pessoas viviam na miséria? As perguntas de Dave eram boas. Quando fazemos grandes mudanças, precisamos checar nosso equilíbrio para nos certificarmos de que as mudanças não traem nossos valores. Dave tentava viver de forma simples, ecológica, porém o velho furgão aos poucos tornara-se um grande poluidor, desperdiçando gasolina e arrotando fumaça negra.
Seu novo carro movido a energia, na verdade, é bem melhor para o meio ambiente. O carro simplificaria a vida de Dave, levando para o trabalho e para o centro de reciclagem, sem aqueles problemas desagradáveis. Ele percebeu que não se entregara, pelo contrário, fizeram uma mudança positiva e sensata. Pergunta tal. Vivendo tal, aprendemos a ver nossas decisões em termos dos padrões mais amplos. Quando estiver pensando em alguma coisa nova, pare e pergunte a si mesmo: será que essa escolha se harmoniza com meus valores? Será que traz paz maior para a minha vida e para o planeta? Exercício pessoal, explorando as consequências. Frequentemente temos medo de mudar por causa das consequências desconhecidas. Isso lhe diz alguma coisa? Ficamos imaginando: e se eu tentar e não gostar? E se eu falhar? E se meus amigos não gostarem de mim? Podemos lidar com esses medos antecipadamente, explorando as consequências. Da próxima vez em que enfrentar um novo desafio, tente este exercício simples. Vá para um lugar tranquilo, onde não o perturbe e dê-se tempo suficiente, pelo menos uns 20 minutos, para relaxar, mergulhar em si mesmo e visualizar-se fazendo a coisa que teme. Atinja uma visão tão clara quanto possível. O que você está fazendo? Que tal o seu aspecto? Como se sente? Agora pergunte a si mesmo sobre as consequências. Qual a pior coisa que pode acontecer se eu fizer isso? Você consegue lidar com isso? Pergunte: o que ainda é pior do que isso? E se tudo der errado? Você ainda consegue lidar com isto? Examinar as consequências ajuda a afastar nosso medo do desconhecido. Na maioria, nossos medos interiores são sombras que se desfazem à luz de uma maior percepção. Mas alguns medos são reais. À medida que mudam nossas vidas, ganhamos algumas coisas e perdemos outras. Talvez algumas pessoas se ressintam de nosso novo estilo de vida e nos abandonem, mas encontraremos novos amigos para nos amar e apoiar, enquanto continuamos a evoluir através de nossas escolhas. A construção da paz com compaixão. O pensamento competitivo deixa as pessoas na defensiva. Como explica Gerald John Posco em Amar é livrar-se do medo, frequentemente atacamos os outros porque sentimos por causa de nossos medos que eles estão nos atacando. Ele nos desafia a substituir os pensamentos de ataque pela compaixão. Em vez de ver os que nos atacam como inimigos, vê-los como pessoas assustadas e miseráveis. Reconhecendo o seu pedido de ajuda, podemos romper o ciclo destrutivo do medo e ataque. Todo professor sabe que por trás do aluno indisciplinado ou do valentão da turma existe uma pessoa assustada, infeliz. Anos atrás, 2 rapazes interrompiam constantemente um de meus cursos com comentários sarcásticos. Sendo professora nova, sentia-me atacada e me colocava na defensiva. Então percebi que eles estavam exigindo atenção. Comecei a pedir sua cooperação, incluindo-os em discussões, ouvindo suas opiniões. A atitude deles mudou. Ativos e ansiosos para aprender, tornaram-se 2 de meus melhores alunos. O Tao diz que quando estamos em paz com nós mesmos, não somos vulneráveis aos ataques dos outros. A pessoa Tao é pura como uma criança. Na pureza existe força que afasta todo perigo. Se você não temer os outros, eles não o temerão. Quando estamos em união com o Tao, nossa consciência sutilmente transforma pessoas e situações, substituindo a discórdia pela união, o medo pela compaixão. Confiança no processo. O Tao nos diz: a pessoa mais sábia confia no processo sem procurar controlar. Toma tudo como se apresenta. Não vive para realizar ou possuir, mas simplesmente para ser. Tudo o que ele ou ela podem ser em harmonia com o Tao. Quando seguimos o Tao, uma lição aparece sucessivas vezes. Confie no processo. Não podemos mudar os ciclos da vida para satisfazer a nós mesmos, mas podemos aprender a fluir com eles. Para entrar em harmonia com o Tao é preciso confiança. Para ficar em paz no curso de qualquer coisa em que estejamos empenhados, devemos liberar nossa necessidade de controlar resultado. Só podemos fazer o melhor do que somos capazes e depois confiar nos ciclos evolutivos do Tao. Despreocupar-nos com os resultados afasta nosso medo do fracasso, pois sucesso e fracasso são dicotomias que surgem quando tentamos controlar as coisas.
o tal transcende dicotomias. Confiando no processo, desenvolvemos-nos além das velhas definições, abertos a novas descobertas, unidos pelo tal. Afirmação. Agora sei que minha vida é pacífica e harmoniosa, confio no processo, olho para os ciclos mais amplos, encaro meus medos e aprendo com eles, reajo com sabedoria e compaixão, ajo positivamente, respeito a mim mesmo e ao processo, harmonismo com a natureza e com todos os demais em meu mundo. Recebo agora uma paz maior em minha vida e que assim seja. Gratidão, gratidão a você que ficou comigo até o final deste capítulo. Se gostou, like, senta o like aí para nós. Compartilhe com amor. Até a próxima.